ar o programa Ação Parlamentar, hoje conversando com o deputado Nunes, do PT. Nesta edição do programa Ação Parlamentar, o deputado Nunes opina sobre igualdade racial e de gênero nos planos de educação. Destaca o seu trabalho no combate à violência contra a mulher no Estado e fala sobre os desdobramentos da Comissão Especial da Crise Hídrica. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Agradeço o convite, Verônica, e quero saudar todos os nossos ouvintes da TV Alice e me colocar à disposição para que a gente possa, inclusive, ter oportunidade, aproveitar essa oportunidade de falar um pouco do nosso mandato e falar um pouco das nossas ações na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Então, para mim, que é um prazer muito grande estar aqui junto com vocês. Ah, tá certo. Bom, e é sobre cidadania que a gente começa falando hoje. O senhor preside essa comissão, né? E durante o recesso parlamentar, o senhor e toda a sua equipe elaborou um planejamento estratégico, né, de trabalho para 2016. O que consta, deputado, prioritariamente na sua agenda? Bom, primeiro, resgatar um pouco, né, da nossa atuação nessa comissão no ano de 2015. Certo. Nós tivemos várias ações, inclusive convidamos vários movimentos sociais organizados, principalmente o movimento de mulheres, que participou de várias reuniões na comissão, fizemos audiências públicas, né, tudo a partir das nossas reuniões da comissão. Mas é importante dizer que a pauta de cidadania, direitos humanos e cidadania, ela é muito ampla, né? Então a gente pegou vários temas que envolvem a população e dentre elas algo assim muito importante que nos chamou muita atenção foi a questão do litígio entre Minas Gerais e Espírito Santo lá no Parque do Caparaó. Inclusive foi convidado aqui para participar dessa reunião nossa, né, os companheiros do IDARF, né, que esteve junto com a gente, falando um pouco sobre essa questão da demarcação, onde nós tivemos uma vitória muito grande com relação a mostrar para a população, e não só para o estado do Espírito Santo, mas também para Minas, que a entrada do Caparaó, do Parque do Caparaó, pertence sim ao Espírito Santo, né, já que 80% do parque pertence ao nosso estado. E somente 20% de Minas, e eles queriam justamente que as duas entradas fossem por Minas Gerais. Então, assim, foi uma conquista muito grande e foi demanda da nossa Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Para esse ano de 2016, nós iniciamos, logo no início do ano, né, fizemos uma reunião da comissão junto com, com a equipe do nosso mandato e definimos um calendário. Uma das principais demandas desse calendário nosso foi convidar, né, uma pessoa da CESA para que pudesse falar um pouco sobre essa epidemia, né, daquele mosquito Aedes aegypti, e o Zika, né? falando um pouco sobre a Zika, né, que é uma preocupação que toda a população, não só do nosso estado, mas a nível nacional, tem com essa epidemia, que é algo que deixa todo mundo muito preocupado. Então essa foi uma das questões que nós colocamos. Fora essa, né, outras demandas dos movimentos sociais organizados, como quilombola, indígena, né, que a gente tem conversado, os movimentos sociais, enfim, num modo geral, a gente tem pautado sempre na nossa comissão. Então, portanto, essa reunião que nós fizemos no início do ano aponta para a gente um caminho para a gente poder assim, fazer com que a nossa comissão possa atuar de forma mais direcionada e mais focada nas demandas mais gerais da população capixaba. Uma dessas demandas é a questão da igualdade racial. Deputada, a gente tem leis aí que garantem a igualdade né, entre todo mundo, mas a gente percebe e a gente acompanha até mesmo nas redes sociais aí que agora, né, as pessoas estão tendo mais voz, né, para se expressar, e a gente não vê nenhum pudor das pessoas ainda, né, ofenderem, fazerem ameaças a negros e também índios, né? Como é que você enxerga essa postura da população e como é que você acha que o poder público pode trabalhar essa questão? Assim, é claro que a gente pensa não só na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, mas eu acho que isso tem que ser um olhar especial do governo, do Estado, né, com relação a essa questão, principalmente com relação a essas comunidades indígenas e quilombolas, né, onde a gente tem o maior, vamos dizer assim, ataque a esses movimentos, né, principalmente criminalizando essas ações dessas etnias. Nós temos uma compreensão muito forte
de demandas, inclusive, dentro da nossa comissão, de atuar firmemente contra esse tipo de ataque a essas raças, né? Então, assim, a gente pensa que o movimento negro tem uma função importante nessa questão num todo. Nós fizemos várias reuniões dentro da Comissão de Cidadania, inclusive convidamos para participar a FEJUNES, né, que é a Federação da Juventude Negra, né, porque é a que mais sofre, é a que mais é violentada, principalmente por próprio Estado, né? A polícia, às vezes, comete arbitrariedade em cima dessa juventude negra. Então, a gente tem participado, sim, feito participar, sim, nessa comissão, temas importantes como essa questão dos negros, né? Dessa questão da discriminação racial. É importante dizer isso, o Estado tem uma função importante, mas o Parlamento também tem. Então, a gente tem condições, inclusive, de fazer leis que possam inibir, inclusive, esse ataque a essas pessoas. É isso que a gente está propondo a fazer a partir desse ano. Nós vamos fazer, provavelmente, uma reunião, uma audiência pública, perdão, ainda nesse primeiro semestre, com essa juventude negra, para que a gente possa, a partir dessa audiência pública, tirar alguns encaminhamentos, inclusive sugestões de projetos para a gente poder apresentar na Assembleia Legislativa para minimizar o impacto em cima dessa juventude negra que tanto sofre e é a que mais, vamos dizer assim, é discriminada, né? Então, da mesma forma que a mulher, nós tivemos no ano passado uma audiência pública que culminou, inclusive, numa apresentação de uma lei nossa, né, que a gente apresentou, a 10.358, que inibe a violência contra a mulher através de uma multa ao agressor toda vez que essa vítima, né, precisar de serviços públicos do nosso Estado. Então, portanto, são ações dessas que acabam inibindo, vamos dizer assim, essa grande ataque, né, a essas comunidades. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre essa lei do senhor, mas eu queria voltar um pouquinho nessa questão racial, porque, por exemplo, é difícil a gente lidar com um campo tão vasto como as redes sociais, né? Há especialistas que defendem que somente uma nova geração será capaz de mudar esse cenário, né? Para ter uma nova geração, teria de ter esse assunto levado para as escolas, né? Com uma questão de conscientização. O senhor concorda com essa ideia? Não, concordo. Eu acho que... não, tenho convicção disso, né? Se a gente não conseguir, nessa geração, passar essa mensagem para essas crianças, provavelmente a gente terá, né, um adulto muito pior do que essa geração nossa, que veio a partir dessa tecnologia muito grande, que é as redes sociais, né? Então, assim, a convivência com esse instrumento, com essa ferramenta, ela é necessário ter um acompanhamento do Estado, porque há muitos ataques, né, sobre isso, e se a gente não tiver uma educação voltada a esse tratamento, provavelmente a gente terá, né, adultos muito piores do que a gente tem hoje, principalmente com relação a ataques, criminalizando principalmente essa questão racial. Vão só repetir os erros do passado, né? Igualmente a essa questão racial, a gente também tem a questão da igualdade de gênero. E aproveitando que a gente está falando sobre conteúdo programático de escolas, no ano passado teve uma discussão muito intensa sobre a inclusão desse tema no conteúdo programático das escolas municipais, de igualdade de gênero. Muitos planos municipais de educação aprovados ano passado nem mencionaram essa questão de igualdade de gênero, né? Como é que o senhor avalia essa postura, deputado? Não, eu penso que é um retrocesso. Eu acho que a gente precisa ter leis que possam garantir essa questão, né? Eu acho que nós tivemos um erro em não aprovar isso aqui na Assembleia Legislativa. E o que não faltou foi sugestões para que, de fato, a gente pudesse estar, principalmente no plano estadual de educação, pudesse estar colocando essa questão, que pudesse preservar essa questão. Mas, enfim, a gente não conseguiu garantir isso. Mas penso que nós estamos em outros momentos, né? E esse momento a gente tem que aprender a lidar com toda essa situação. Se a gente quer um país diferente, né, para daqui
mais um tempo, principalmente para os nossos filhos, a gente tem que entender que esse movimento ela tem que partir a partir de agora, a partir desse século, né? Então, assim, eu acho que nós que estamos aqui dentro, né, que somos fiscalizadores da lei, né, e, ao mesmo tempo, proponentes de leis que possa, de fato, ter esse equilíbrio, tem que partir de nós para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. Mas como avançar, né, deputado, tendo como boa parte da população ainda tão conservadora com relação a esse assunto, entre elas, né, entre essas pessoas, os próprios políticos, né? Mas é uma conscientização. Acho que os movimentos sociais organizados têm uma função importantíssima nesse debate. Então, é importante que a gente possa abrir a Assembleia Legislativa para as audiências públicas, né, para que, de fato, possa ser conscientizadora, né, dos outros parlamentares e, ao mesmo tempo, também subsidiar o próprio Executivo no sentido de também abrir mentes para que a gente possa implementar algo que possa minimizar esses impactos. Eu acho que essa é a tarefa, né, e nós estamos se propondo a fazer isso, né? Só para você ter uma ideia, o ano passado nós realizamos 14 audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa, todas elas com temas muito polêmicos. E se a gente não tiver essa audácia, provavelmente a gente não terá avanço, principalmente nessas questões, né, de direitos humanos, de cidadania. Então, assim, a gente se propõe a fazer isso. Mas é aquilo que você falou, infelizmente a gente ainda tem pessoas que são muito conservadoras, né, têm dificuldades de assimilar isso para o bem. Então a gente pensa que o movimento tem que partir dos movimentos sociais e a gente abrir a casa, né, de leis aqui, a Assembleia Legislativa, que possibilite essa conscientização por parte dos outros parlamentares. Vamos supor, então, que essa medida, por exemplo, de incluir na grade das escolas esse tema, seja aprovada, comece a valer. Aí a discussão vai ficar sobre uma questão do que seria o estabelecimento de um limite, né? Até onde os profissionais das escolas poderiam ir para tratar desse assunto com crianças, prioritariamente, né? O senhor acha que deve ter um limite ou não há idade para tratar desse tipo de assunto? Não, eu acredito que tem sim. Eu acho que a gente não pode não deixar de conversar determinadas coisas e, a partir do que for conversado com essas pessoas, com essas crianças, ter o limite. Eu acho que também não pode deixar uma formação de uma criança somente na mão de um professor ou de outro. Eu acho que precisa ter limite, sim. Mas a gente não pode deixar de se deixar conversar sobre isso. Eu acho que é isso que faz com que a gente possa avançar. Se a gente não conversar hoje, a gente vai ter crianças adultas, né, com esse mesmo formato que a gente tem dessas pessoas hoje conservadoras. Então, a criança tem que ter limites, verdade. Hoje, por exemplo, o tema que a gente tem conversado muito é sobre se as crianças podem ou não usar telefone, né, dentro da sala de aula. Eu penso que tem que usar, mas tem que ter limite, né? Então, essas questões é que a gente tem que olhar, até porque hoje a tecnologia ela é grande, você tem um computador na sua mão. Né? Se você usar esse telefone para o bem, né, você terá um aprendizado muito maior do que simplesmente você ficar ali no quadro, né, escrevendo como antigamente era. Então, assim, você precisa usar essas ferramentas e esses mecanismos para o bem, para as coisas serem inovadas. Então, assim, eu penso que essas coisas têm que ser conversadas. A gente não pode deixar de conversar sobre esses temas que a gente acha que é polêmica, né? Hoje nós estamos vivendo um país completamente diferente do que a gente tinha antigamente. Então, esses temas têm que ser pautados, sim. Ok, deputado. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, mas já voltamos já. De volta para o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, hoje conversando com o deputado Nunes, do PT. Bom, deputado, a gente encerrou o primeiro bloco falando um pouco sobre essa questão do conteúdo programático nas escolas, né, e a discussão sobre igualdade racial, igualdade de gênero. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão da mulher, da violência contra a mulher. Recentemente, o senhor promoveu aqui na Assembleia, por meio da Comissão de Cidadania, uma audiência pública que tratou sobre políticas públicas para as mulheres.
Nesse mesmo dia foi lançada uma cartilha, né, sobre uma lei estadual, que inclusive é de autoria do senhor, que institui multas para os agressores de mulheres. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa lei do senhor. Então, Verônica, na realidade é fruto de uma audiência pública o resultado dessa lei, né? Então, nós apresentamos um projeto de lei que se tornou lei a 10.358, que institui multa ao agressor toda vez que a vítima necessitar de serviços públicos, né? Ou seja, se essa vítima, né, acionar um corpo de bombeiro, acionar uma ambulância, né, enfim... O botão do pânico também? O botão do pânico, seja qual for o acionamento ao Estado para atender essa vítima, esse agressor terá que pagar uma multa. Então, isso foi resultado dessa audiência pública. Ficou um determinado tempo para que o Estado pudesse regulamentar, né, principalmente o que seria isso de valores, o que seria isso de multa. Então, nós apresentamos um projeto de lei recente, né, e estabelecendo uma alteração na Lei 10.358 que pudesse possibilitar ao Estado cobrar essa multa, né? Ou seja, fazer com que essa multa, fazer com que essa lei fosse auto-aplicável. Então, por isso, esse projeto de lei que nós apresentamos agora recentemente. Essa multa, ela estabelece valores, né, em VRTE. Para quê? Para que a gente possa estar sempre reajustando esses valores. Ela pode ser no valor de 200 VRTE, que hoje está R$ 2,95 cada um VRTE, então chega a 590 a multa mínima, né? E a multa máxima de 1.000 VRTE, que chega a R$ 2.950 nos dias de hoje. Então, portanto, essa lei que nós apresentamos, ela tem essa característica, né? De punir esses agressores dessa forma, aplicando multas sobre eles. É claro que isso não impede a aplicabilidade das outras leis existentes. Aí eu ia perguntar isso. Isso é uma coisa mais local no Estado. Inclusive, existem outros deputados de outros estados que têm conversado muito com a gente para que a gente possa, inclusive, apresentar para eles qual foi, né, como é que foi aplicado essa lei, feita essa lei, perdão. Uma outra coisa que é importante dizer, Verônica, que é com relação à cartilha. A gente ainda não fez a cartilha ainda, né? A gente está esperando ser sancionada pelo governo essa questão da aplicabilidade da multa, né? Os valores da multa, perdão, porque precisa do governador sancionar, e aí sim, a partir disso, é que a gente vai fazer uma cartilha colocando o teor da lei, quais são os serviços que o Estado poderá cobrar desse agressor e também os valores. Então, a gente só vai poder fazer a cartilha depois que a gente tiver isso, toda ela sancionada pelo governador do Estado. Agora, o senhor mencionou que existem diferenças, né, de valores na questão da multa. Vai variar de acordo com o tipo de agressão, deputado, é isso? É verdade. Por exemplo, uma simples ameaça, né? Esse agressor, ele vai pagar, né, R$ 590, né? Se ele quebrar, né, alguma coisa dentro de casa, né, tiver algum prejuízo patrimonial, né, a vítima será restituído, né, todos os valores do que foi danificado. Então, assim, vale dizer que essa multa de cada caso terá um valor estipulado. Só uma última dúvida, deputado. Por exemplo, quando o agressor, né, ele passa por todo aquele processo de julgamento e ele é condenado e depois ele tem a pena dele que pode variar, inclusive pode ser detido, né, pode ser preso. No caso dessa multa, dessa lei que o senhor é autor, independe da questão processual. Como é que faz para comprovar se a pessoa realmente agrediu ou se de repente a denúncia da mulher procede? Então, olha só, a partir do momento que a vítima, né, ou um parente dela, né, acionar um serviço da Polícia Militar, por exemplo, né, quem compete ir lá e fazer o boletim de ocorrência e tal, a partir daí, esse agressor ele já pode ser acionado
né, para poder pagar essa multa. Então, quem vai auto-aplicar essa multa provavelmente será inclusive a PM. A gente está fazendo uma conversa com o secretário de Segurança para fazer com que a própria Polícia Militar tenha condições de fazer esses autos de infração. Então, assim, é algo que a gente está modulando a lei, né, para ela ser auto-aplicável, né? Quem é que vai dizer se a multa é de 500 ou se a multa é de 3 mil? É no caso do boletim de ocorrência que vai estimular isso. Ok, bom, a violência contra a mulher, infelizmente, é uma realidade aqui no Espírito Santo, não é de hoje. Durante 10 anos, o Estado liderou as estatísticas deste tipo de crime. Segundo dados do Mapa da Violência, em 2014, o Estado passou a ser o segundo no ranking nacional de homicídios de mulheres, atrás apenas de Roraima. Bom, deputados, vamos agora mudar um pouquinho de assunto e falar sobre a Comissão Especial da Crise Hídrica, outro assunto aí complicado para a gente tratar, dado aí o fato que o Espírito Santo sofre há meses, né, com a questão da falta de água, falta de chuva mesmo, né? O senhor preside, inclusive, uma comissão especial aqui na Assembleia que trata sobre esse tema e após uma visita feita, né, aos órgãos federais competentes em busca de auxílio, né, para alguns problemas causados pela crise hídrica aqui no Estado, foi feito um manifesto, né? Por que foi feito esse manifesto? A quem ele foi enviado? Então, na realidade, a criação dessa comissão especial que nós criamos aqui na Assembleia Legislativa também foi fruto de uma audiência pública. Por isso, a importância das audiências públicas, né? Das consultas, né, à população. Consultas populares, né, que a gente faz através da audiência pública. Então, nós fizemos uma audiência pública para discutir a questão da dessalinização como alternativa de água potável, e a partir dessa audiência pública a gente percebeu a necessidade da gente criar uma comissão especial para discutir os prejuízos causados pela seca, né? Num primeiro momento parece que não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas é com relação à água. E ao criarmos essa comissão, dentro de um contexto de que em 2013 nós tivemos, em pouco tempo nós tivemos 2 eventos extremos completamente, né, diferentes. Em 2013 Verdade. nós tivemos uma quantidade de água muito grande em alguns municípios do nosso estado. Um ano depois, né, 2014 e 2015, uma seca muito grande no nosso estado, uma seca nunca visto antes aqui no nosso estado. Então, portanto, a partir daquele momento, nós começamos a ouvir várias entidades, né, ligadas a essa questão da terra, essa questão, né, enfim, que lidam com a agricultura, né? Aí convidamos o MPA, convidamos o MST, a FETAIS, a própria FAIS, né? Além disso, órgãos do governo ligados a essa questão da agricultura, convidamos o INCAPé, convidamos o secretário de Agricultura, né, tanto, né, o atual como também o anterior, convidamos outras pessoas ligadas a esse tema tão importante para debater sobre essa questão, e o resultado dela foi uma carta, né? Fizemos audiência pública para discutir essa questão da crise hídrica, fizemos 2, uma em Cachoeiro e uma em Nova Venécia, né? Com vários agricultores participando, e dela nós tiramos um encaminhamento para poder discutir esse problema em Brasília, já que todos apontavam que a única forma da gente minimizar o problema causado pela seca era alterar o manual de crédito, né, em Brasília, né? Então, muitos deles pagam um seguro, esse seguro, os agricultores pagam um seguro, e quando poderiam receber esse seguro por conta dessa perda, acabam não conseguindo fazer o acionamento desse seguro e impossibilitado, inclusive, de pegar novos créditos. Então, toda vez que a pessoa fica inadimplente, ele não pode contrair novos créditos, e isso, né, acaba tendo um prejuízo grande. O prejuízo causado pela seca no nosso estado foi de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Até o momento, Até né? o momento. Então, ao perceber dentro do debate essa questão, nós tiramos aqui uma comissão para poder ir em Brasília conversar com o ministro, né, de Desenvolvimento Agrário, o MDA, conversamos também com o Banco Central, né, e com o secretário da Fazenda, para que a gente pudesse mexer na lei, né, que determina essa regra com relação ao crédito.
infelizmente, a gente não teve um resultado positivo, por conta de algum aspecto que, no modo geral, é falho, né? Por quê? Porque eles detectam a crise a partir do acionamento do seguro. O Espírito Santo, por não ter acionado muito o seguro, acabou não apontando para eles lá esse problema nosso aqui no Estado. Isso muito importante dizer que a dificuldade encontrada pelos agricultores é enorme em várias questões. Uma delas é a questão da nota fiscal. Para que você possa acionar o seguro, você precisa ter a nota fiscal. Como o Espírito Santo sempre foi bom pagador, os agricultores não têm um hábito de guardar a nota fiscal. Uma outra questão é a compra coletiva através de cooperativas, que emite uma nota só, para poder, inclusive, ficar mais barato, a compra desses materiais agrícolas. E aí essas notas elas não servem para ser apresentada no seguro, porque ela não é individual e sim coletiva. Então, essas foram as dificuldades. E isso fez com que, de fato, o Espírito Santo não tivesse, no Ministério da Agricultura, esse apontamento. Solicitamos o INCAPé, para que o INCAPé pudesse fazer um mapa de prejuízos causados por município, para que pudesse apresentar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e estamos esperando que, de fato, o governo possa colocar isso de forma mais clara para e a gente apresentar isso ao Ministério. Fizemos uma carta, teve o pessoal da FETAIS, foram quase 500 pessoas do Espírito Santo para Brasília, para poder apresentar essa carta como alternativa de rever essa cláusula no contrato essa regra do manual de crédito, possibilitar esse novo financiamento a esses trabalhadores que estão em débito com a agricultura. Ok, deputado, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui conosco hoje. Eu que te agradeço e me coloco à disposição de vocês. Vamos estar realizando uma audiência pública daqui mais um tempo, e provavelmente novos temas serão apresentados e, com certeza, oriundo das demandas dos movimentos sociais e, assim, nos colocar à disposição na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos para que a gente possa ser demandado e fazer com que as coisas possam ser encaminhadas. Ok, obrigada. Bom, encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Para você interagir com o deputado, basta você escrever para o e-mail dele ou acessar o nosso site www.al.s.gov.br. Você também pode acompanhar edições inéditas do jornal Panorama de segunda a sexta-feira, sempre às 10 horas da noite, com notícias sobre os trabalhos legislativos. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!